Olá, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos estudar agora da página 85 a 87 e o assunto é termos integrantes da oração. Nós estudamos nas aulas anteriores os termos essenciais que são sujeito e predicado. Agora, termos integrantes quer dizer aquele termo que vai completar o sentido de outro. Integrar é completar. Então, o que são termos integrantes da oração? São os complementos verbais, quer dizer, eles completam verbos, são o complemento nominal e também o agente da passiva. Então, estes três termos que vamos ver agora são termos integrantes e o primeiro, que é complemento verbal, se divide em dois, o objeto direto e o indireto. Então, veja a característica de cada um, as características de cada um, para que você não confunda um com o outro e não confunda outros termos com aquilo que é objeto. Por exemplo, o objeto, ele funciona como destinatário, como receptor do processo verbal. Ou seja, o verbo incide no objeto. Então, ele recebe aquela ação do verbo. É claro que se é um objeto direto, ele está completando um verbo transitivo direto, logicamente. E pode ser trocado por o, a, os, as. Ó. O, a, os, as. Já combinamos que o, a, os, as, quando significam ele, ela, ou eles ou elas, sempre serão objetos diretos, sempre. E nós sabemos também que, às vezes, eles podem vir nas formas lo, lá, los, las, dependendo do verbo o qual eles venham. Por exemplo, se eu falo que vou encontrar Maria, então eu posso dizer, em vez de Maria, eu substituir por a, o pronome oblíquo a, e dizer vou encontrar lá. Então é encontrar, que termina em R, eu corto o R e coloco um L no pronome e fica, vou encontrá-la. Então, eles podem estar nessas formas, lo, lá, los, las, se forem anexados a um verbo que termina em R, S ou Z, quando eliminaremos essa letra final e acrescentaremos L a esses pronomes. Mas também poderão estar nas formas no, na, nos, nas, quando eles vão ser anexados a um verbo que termine em som nasal. Por exemplo, deixe o menino em paz. Então, você vai falar deixem. Então, ó, deixem é som nasal. Então, você não vai falar deixem-o em paz, e sim deixem-no em paz, ok? Então, o a, os as, quando significa ele, ela, eles, elas, são pronomes oblíquos, sempre objetos diretos na oração, mas podem assumir essas formas que estamos vendo aqui dentro do parênteses, dependendo de como o verbo termine. O objeto direto, é lógico, vai estar numa oração que admite voz passiva. Voz passiva é quando nós vamos ter um sujeito paciente, né? Voz passiva é quando nós temos uma oração com sujeito paciente, ou seja, aquele que sofre a ação verbal. Então, você precisa saber disso também, porque um dos termos integrantes da oração é agente da passiva. Isso você só vai ter voz passiva se o verbo for transitivo direto, ou direto e indireto, porque é só a parte do transitivo direto que é possível formar voz passiva. Isso tudo é importante porque, uma vez que você for reconhecendo alguma dessas características, aí você vai constatando que está realmente diante de um objeto direto. Veja bem, muitas pessoas viram o acidente. Então, você sabe que o verbo é ver, sabe que para eu descobrir sujeito, eu vou antes do verbo e pergunto, quem é que viu? A resposta é muitas pessoas, então aí eu vou ter o sujeito.
Sabe também que quando eu tiro o sujeito, tudo que me resta na oração é o predicado. Aqui é um predicado que denota apenas ação, não tem característica dentro desse predicado, só ação, então ele é um predicado verbal. E o núcleo desse predicado é este verbo, que eu vou classificar como verbo transitivo, porque quem vê, vê algo. Então, você pergunta, depois do verbo, você pergunta, viram o quê? Então, você está vendo que se você precisou perguntar após o verbo o quê, é porque o verbo não tem sentido completo sozinho. Então, é a hora que você o classifica como verbo transitivo. Quando você percebe que não apareceu preposição nem na pergunta, nem na resposta, ouviram o quê? O acidente. É quando você diz que o verbo é transitivo direto. Então, se você tem um verbo transitivo direto, logicamente você tem um objeto direto na oração, que nós chamamos de termo integrante, porque ele integra o sentido do verbo, ele completa o sentido do verbo. E ele pode ser chamado pelas bancas também como complemento direto, porque ele é complemento do verbo e ele é um objeto direto, certo? Sem preposição. Agora, repare, ele funciona, olha lá, ó, letra A, ele funciona como destinatário, como receptor do processo verbal. Então, quer dizer, ele, o acidente é aquilo que recebeu a ação de ser visto. Então, ele é receptor da ação. Ele está completando, a letra B, um verbo transitivo direto, aquele verbo que você faz uma pergunta após ele, sem auxílio de preposição, e o seu complemento vem sem auxílio de preposição. Você viu que pode ser trocado por o. Aqui no caso, o, porque é masculino e singular, eu poderia dizer, muitas pessoas o viram. Quer dizer, esse o é o acidente. E se eu quisesse colocar o pronome após o verbo, eu tinha que lembrar daquele detalhe da nasalidade do verbo. Viram, termina em som nasal. Se eu for colocar o pronome for após o verbo, ia dizer assim, ó, muitas pessoas viram-no. Então, este o ou este no é o objeto direto, certo? Porque às vezes, dependendo da oração, em vez de eu colocar o nome, eu coloco um pronome substituindo, certo? Então, ótimo. E mais o, né, viu que ele pode ser substituído por o. E o último detalhe, admite voz passiva. Olha, muitas pessoas viram o acidente, você pode colocar assim, ó, o acidente. Ó, viram é passado, então eu tenho que manter esse tempo. Ó. O acidente foi visto por muitas pessoas, por muitas pessoas. Aí, se você analisar, então você tem aqui o verbo, antes do verbo você pergunta o que é que foi visto? Então, é o acidente, que agora é o sujeito. Mas você observa que o acidente não praticou a ação de ver, e sim sofreu a ação de ser visto. É quando você diz que o sujeito é paciente e o verbo, que é uma locução verbal, aqui no caso, porque são dois, está na voz passiva. E quem foi que praticou mesmo a ação de ver foram muitas pessoas que você vai chamar de agente da passiva. Então, tudo isso aqui é só para que você veja que as características relacionadas aqui, para você identificar que ali houve um objeto direto, nós identificamos todas nesse exemplo, ok? Então, objeto indireto agora. Ele é a mesma coisa, ele vai funcionar também como destinatário receptor do processo verbal. Ele é um complemento, ele é um objeto, então ele é isso aqui também. Ele agora só que ele completa o sentido do verbo transitivo, vamos consertar aqui, está errado, conserta esse material. Indireto, completa o sentido de um verbo transitivo indireto, ou seja, aquele que sempre vai se apresentar com preposição. E esse não admite voz passiva, porque nós não formamos voz passiva com verbo transitivo indireto, só com transitivo direto ou então com transitivo direto e indireto.
porque é só a parte do direto que admite voz passiva. Então, agora vamos ver estes aspectos dentro deste período. Todos discordam de você, você vê que o verbo é discordar, e eu pergunto antes do verbo, quem é que discorda? A resposta é todos, então essa resposta é o sujeito. Tirou-se o sujeito, tudo é predicado. Eu vejo que discordar não é verbo de ligação, então não é predicado nominal. Eu vejo que é um verbo de ação e não tem característica aqui dentro do predicado, então eu só tenho aqui o predicado verbal. E quando eu analiso o verbo, eu vejo que se eu parar em discordam, você pergunta, discordam de quê? Ou então, discordam de quem? Já apareceu a preposição de na pergunta, então automaticamente ela aparece na resposta. Discordam de você. Então, se eu não pude parar no verbo, tive que continuar, me comprovou que o verbo é transitivo. Se ele precisou de um complemento regido por preposição, então ele é transitivo indireto e o seu complemento é o objeto indireto. Você vê que você é o alvo, é o receptor da ação de alguém discordar. É você, né, o objeto aqui, que recebe essa ação da discordância. Então, esse fator aqui incide sobre aquele. Então, ele é o destinatário do verbo, ele é o receptor do processo verbal. O verbo, porque exigiu um complemento regido por preposição, é transitivo indireto. Então, já constatamos esses dois aspectos aí. Sempre com preposição, tá aqui o de. E não tem como eu passar para a voz passiva, porque eu não poderia falar de você discorda. Não tem jeito, são discordados todos, não tem como, é impossível, ok? Complemento nominal. Então, o segundo termo integrante é complemento nominal. Nós estamos falando agora do complemento verbal, objeto direto e indireto. Agora é complemento de nomes, então não tem como confundir com objeto, certo? Principalmente o indireto. Você vai querer confundir às vezes com o indireto, por quê? Porque o complemento nominal sempre estará também com preposição, mas ele vai completar nomes. Esses nomes são substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios. O que é que você precisa entender aqui? Que às vezes na oração eu tenho um substantivo abstrato, ou um adjetivo, ou advérbio com sentido incompleto, que necessita que eu diga mais alguma coisa em função daquele substantivo, daquele adjetivo ou daquele advérbio. Então, esse termo que eu vou dizer em função dessas palavras vai estar completando o sentido destas três palavras, de uma destas três, e sempre estará com preposição. Então, como isso aqui não é verbo, é substantivo, adjetivo, advérbio, então agora nós não estamos no complemento verbal, e sim no complemento nominal. Veja os exemplos. Ninguém ficou preocupado com ele. Você vê que o verbo é ficar. Quem é que ficou? Ninguém. Então, ninguém é o sujeito. Então, ficou preocupado com ele é o predicado. E ficar preocupado é uma característica do sujeito. Então, eu tenho o verbo ficar seguido de uma característica. Então, ele é de ligação, seguido de uma característica do sujeito, que a gente chama de predicativo do sujeito. Então, o predicado é nominal. Ótimo. Ninguém ficou preocupado. Se não houver contexto, se eu parar em preocupado, você vai perguntar, preocupado com que? Ou então, preocupado com quem? Então, você vê que a partir da palavra preocupado, que é um adjetivo, você fez uma pergunta. Então, você está buscando um complemento para este adjetivo. E aí a resposta, preocupado com ele. Então, com ele está preposicionado, como já combinamos, que é sempre com preposição, e se refere à palavra preocupado, que não é verbo, acrescentando um sentido a ele. Então, este com ele é o complemento nominal.
O juiz decidiu favoravelmente ao réu. O verbo é decidir. Quem é que decidiu? Foi o juiz, então ele é o sujeito. Restou, decidiu favoravelmente ao réu, que nós vamos chamar de predicado. E decidir é uma ação. Então, eu tenho aqui só a ação que o sujeito praticou, então o predicado é verbal. O verbo decidir tem sentido completo aqui. Ele é intransitivo, porque eu poderia falar só que o juiz decidiu. Então, decidiu, agora, ele decidiu como? Favoravelmente. Você sabe que favoravelmente é um advérbio, porque toda palavra que terminar com o sufixo mente é um advérbio. Então, ótimo. Agora, se eu falasse simplesmente decidiu favoravelmente, se não houver nenhum contexto, você vai perguntar favoravelmente a quê? Ou favoravelmente a quem? A pergunta já trouxe preposição. Então, a resposta também trará favoravelmente ao réu. Então, você vê que esse ao réu se refere ao advérbio favoravelmente. Então, ele está complementando o sentido desta palavra, e esta palavra não é verbo, então isso não é um complemento verbal, isso é um complemento nominal. Completou um termo preposicionado, referindo-se a um adjetivo ou a um advérbio, é sempre complemento nominal. Mas, às vezes, o complemento não é de um adjetivo, não é de um advérbio, mas sim de um substantivo abstrato. Então, se estiver se referindo a adjetivo ou a advérbio, é sempre complemento nominal. Se estiver se referindo a um substantivo abstrato, nem sempre é complemento nominal, nem sempre. Mas, para ser complemento nominal de nome, de substantivo, ele tem que ser abstrato. Então, todos têm certeza da vitória. O verbo é ter. Então, eu vou antes do verbo e pergunto, quem é que tem? A pergunta feita antes do verbo me dá como resposta o sujeito da oração. E retirando o sujeito, tudo que nos resta é predicado na oração. Então, tem certeza. Então, você observa que nós temos um predicado que está apenas indicando uma ação do sujeito, de ter algo, de ter alguma coisa. Então, ele é o predicado verbal. E o verbo ter, eu não posso parar nele, ó, todos têm, que você vai perguntar, todos têm o quê? Então, ele é um verbo transitivo. Mas quando eu fiz a pergunta, apareceu só o artigo, não é preposição. Então, ele é transitivo direto. Então, aquilo que todos têm vai ser o objeto direto. Todos têm o quê? Certeza. Ótimo, então certeza é o objeto direto do verbo ter. Mas se eu parar também em certeza e não houver um contexto na conversa, eu disser apenas todos têm certeza, você vai perguntar, certeza de quê? Então você fez uma pergunta a partir do substantivo abstrato certeza. E nesta pergunta já apareceu preposição. Na resposta também aparecerá, veja, certeza da vitória. Olha a preposição de aí novamente. Então, certeza da vitória se refere à palavra certeza. Então, está complementando no sentido de um nome, é um complemento nominal. Agente da passiva vai ser aquele termo que vai praticar a ação verbal, né? Verbo este que estará na voz passiva, que eu digo que é voz passiva quando eu tenho um sujeito paciente, ou seja, quando o sujeito sofre a ação verbal. Então, vai corresponder ao sujeito da voz ativa. Quer dizer, se eu passar aquela voz passiva para a voz ativa, aquilo que era o agente na voz passiva vai ser o sujeito na voz ativa. E vai estar sempre iniciado por uma preposição. Em geral, é a preposição por. Raramente aparece outra preposição. Aparece o de, mas mesmo que apareça a preposição de, ela poderia ser trocada pelo por. Então, diga-se de passagem que a preposição por
é praticamente essencial para introduzir agente da passiva no período. Só que o por pode estar aglutinado com os artigos o, a, os, as, então pode formar pelo, pela, pelos ou pelas, certo? O deputado foi vaiado pelo sem terra. Então, você observa, vamos colocar um hífen aqui no sem terra, e eu vou achar o verbo, que é uma locução, ó, foi vaiado, é o verbo ser no passado, e o verbo vaiar no particípio. Aí eu pergunto, antes dessa locução, quem é que foi vaiado? A resposta é o sujeito, então é o deputado, ele é o sujeito. Tirou-se o sujeito, tudo que resta é predicado. Nós estamos vendo que o predicado é verbal, porque vaiar é uma ação. Então, eu tenho predicado verbal aqui, e esse verbo foi vaiado, essa locução verbal, está informando que isso é uma ação que o deputado não praticou, ele sofreu, ele não vaiou, ele foi vaiado. É quando eu digo que o sujeito é paciente, porque ele sofre a ação do verbo. Então, se você sabe que o sujeito é paciente, você sabe que o verbo está na voz passiva. Então, se o sujeito não praticou a ação, quem foi que praticou? Então, vamos perguntar. Ah, ele foi vaiado? Foi, mas por quem? E ó, por quem? Pelo sem terra. Então, você está vendo que o sem terra é o agente, é quem praticou a ação. É agente desse verbo vaiar que você disse que está na voz passiva. Por isso, ele se chama agente da passiva. Ele é o agente porque foi ele que executou a ação do verbo. Ele é da passiva porque o verbo está na voz passiva. Por que o verbo está na voz passiva? Porque a ação desse verbo está sendo sofrida pelo sujeito. Então, aí você tem um sujeito paciente que sofreu a ação do verbo, que está na voz passiva, cujo agente é o sem terra, que é o agente da passiva. Ok? Então, agora, vamos treinar com a primeira questão. Tudo depende do meu esforço. Você tem do meu esforço destacado para saber o que ele é. Para começo de conversa, você já pode eliminar a letra A, que diz que é sujeito, porque você já vê aqui que aqui tem preposição. Aqui tem a preposição de mais o artigo o. E um sujeito nunca vem preposicionado. Então, já guarda mais essa informação, porque tem um termo grifado para saber qual é. Ele tem preposição? Sujeito não pode ser, tá? Então, vamos para o verbo agora. Vamos eliminar a letra B também. Por que eu estou eliminando o predicado? Porque o que está grifado é do meu esforço. Então, não tem verbo grifado aqui e não existe predicado sem verbo. Então, esse termo grifado aí não pode ser predicado também, certo? E ainda, claro, com o que nós estudamos até agora, eu posso eliminar a letra C também, porque a letra C diz objeto direto e eu já disse que ele vem preposicionado. Então, objeto direto vem sem preposição obrigatória. E esta aqui é obrigatória porque o verbo é depender. Quem depende, depende de algo ou de alguém. Então, pronto. Quem é que depende? Tudo. Ou o que é que depende? Tudo depende. Então, é o sujeito. Depende, então, é um verbo transitivo, porque se eu falar tudo depende, você pergunta, depende de quê? Então, o verbo não tem sentido completo só até nele. Então, ele é transitivo. Como você já viu a presença da preposição, ele é transitivo indireto. Um verbo transitivo indireto pede um complemento que se chama objeto indireto. Na frase, os pesquisadores fizeram uma série de testes com 584 alunos de 10 a 15 anos de 7 escolas da cidade de Natal. Os termos sublinhados são classificados correta e respectivamente como. Então, vamos lá. Primeira coisa é o verbo, que é fazer. Não está grifado, não importa. Se você não partir do verbo, você vai ficar perdido no período e pode se enganar quanto à classificação dos termos grifados. Aí você já sabe. Eu vou antes do verbo e faço a pergunta: quem é que fez alguma coisa aqui?
A resposta é os pesquisadores fizeram. E você sabe que a pergunta feita antes do verbo é para me dar como resposta o sujeito da oração. Então, eu já sei que aqui eu tenho o sujeito da oração. Se eu tenho sujeito, eu já vou eliminar a letra A, que começou com predicativo, a letra B, que começou com predicado, a letra D, que começou com objeto. Então, vai ser letra C ou letra E. Aí, ó, já eliminamos 3 alternativas. Agora, os pesquisadores fizeram, o próximo termo está grifado. E se eu parar em fizeram, você já vai logo analisando. Fizeram o quê? Quem faz algo. Então, o verbo é transitivo. Se ele é transitivo, ele pede objeto. Não há preposição entre ele e o termo grifado. Então, ele é transitivo direto e esse termo grifado vai completar. Ó, fizeram o quê? Fizeram uma série de testes. Então, objeto direto, perfeitamente, fechando aqui na letra E. Beleza. Questão 3. Estão mais propensas a terem o foco desviado. O termo destacado exerce função de... a oração destacada exerce função de... É uma oração que está destacada porque tem o verbo ter. Então, eu tenho 2 orações aqui nesse período. Uma com o verbo estar, ó, estão mais propensas, e depois outra com o verbo ter, a terem o foco desviado. Não tem problema se vai ser uma oração que vai completar, que vai se relacionar com o termo da outra. Não tem problema. O processo que nós vamos seguir é o mesmo. Vejamos. Primeira coisa que eu vejo é que a banca está querendo que eu classifique, dê a função sintática do que está grifado. Então, eu observo, primeira coisa que eu observo, o que está grifado começou com preposição. Então, isso é excelente, porque eu sei que isso aqui é uma preposição, estão mais propensos em ter, a ter, para ter. Então, eu sei que esse a é preposição. Ótimo. Se eu sei que é preposição, eu já vou riscar sujeito, porque sujeito não vem preposicionado. Eu vou riscar objeto direto, que não vem preposicionado. E, bom, agora os outros eu não posso riscar, não. Agora eu tenho que analisar. Então, vamos lá. Agora eu tenho que saber com que termo este destacado se relaciona. Aqui, ó. Estão, né, está se referindo a um sujeito, que eu não sei quem, mas eu posso pensar qualquer coisa aqui. Por exemplo, os estudos, não, as meninas estão mais propensas... Então, ótimo. Então, isso aqui se refere a um sujeito que eu não sei quem é, mas esse sujeito está sendo caracterizado por ser mais propenso, quer dizer que tem alguma coisa fácil de acontecer com essa pessoa, então isso aqui caracteriza, ótimo, é um verbo de ligação, mas uma palavra que dá característica. Esta palavra é um adjetivo. Meninas propensas, por exemplo, é um adjetivo. Então, o que eu disse agora mesmo? Sempre que eu tiver um termo preposicionado se referindo a um advérbio ou um adjetivo, você pode ir direto para a resposta. Aquilo só pode ser complemento nominal. Então, que é letra A, não pode ser objeto indireto, porque o objeto indireto vem com preposição, mas é para completar um verbo transitivo indireto. E o verbo da outra oração, você está vendo que é um verbo de ligação. Não é o predicativo, porque não é só por causa da preposição, não. É simplesmente porque ele não está fazendo referência, caracterizando a um nome. Ela está completando o sentido de propenso. Porque quem estiver propenso está propenso a alguma coisa. Aqui é propenso a ter o foco desviado. Então, completou o adjetivo, complemento nominal. Considere as afirmações sobre o trecho em destaque a seguir. Todos os remédios para hipertensão dilatam artérias. Os mais antigos, como os diuréticos, por exemplo, ajudam a reduzir a reatividade dos vasos. Primeiro item.
A primeira frase do trecho é composta por duas orações. Então, a primeira frase, que ó, tem um ponto final aqui, então terminou uma frase, terminou um período aqui. Está dizendo que há duas orações ali. Ora, o que eu sei de número de orações no período? Depende do número de verbos. Então, eu vou lá e vejo todos os remédios para hipertensão dilatam artérias. Só tem o verbo dilatar aqui, então só tem uma oração. Então, o número 1 está errado, porque eu só tenho um verbo, então eu só tenho uma oração. Então, onde tem um, eu vou eliminar. Letra A falou que apenas um está correto, na letra D também tem o um, na letra B, então já eliminei 3 alternativas, porque o item 1 está incorreto. Então, já ficamos só com 2 possibilidades de resposta. O verbo dilatar é um verbo de ligação, mas nunca, nem aqui nem na China, porque os verbos de ligação estão lá no SECAP, lembra? Ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer, ficar e tornar-se seguidos de uma característica. Não é nenhum dos verbos, é verbo dilatar, ele não está lá, e nem está seguido de característica. Então, ele não é verbo de ligação. Quem dilata ou que dilata, dilata algo. Ele é um verbo transitivo direto. Então, o 2 também está errado, porque o verbo é transitivo direto. Então, onde tem 2, eu elimino. Tem 2 na letra E, só sobrou a letra C. Já sei que ela é a resposta e ainda faltam 2 itens para eu analisar. Olha só. A expressão a reatividade dos vasos é objeto direto do verbo reduzir. Os mais antigos, como os diuréticos, por exemplo, ajudam a reduzir. Se eu parasse aqui, ajudam a reduzir, você ia perguntar, ajuda a reduzir o quê? Então, o verbo reduzir é transitivo, porque eu preciso colocar mais alguma coisa após ele, e essa alguma coisa não vem com preposição. Então, ele é transitivo direto e reduzir o quê? A reatividade dos vasos. Isso é o objeto direto. Então, disse que a reatividade dos vasos é objeto direto do verbo reduzir, está certinho, como já tinha que estar mesmo, que aqui, ó, né? O 3 está certo. Depois, o núcleo do sujeito do verbo dilatar é remédios. Então, eu vou lá no verbo dilatar de novo, na primeira oração, e pergunto, o que é que dilata as artérias? Todos os remédios para hipertensão. Núcleo do sujeito, então isso é o sujeito, mas o núcleo é remédios. Remédios dilatam artérias. Então, certinho também a 4, então é 3 e 4, tudo certinho, portanto, letra C mesmo. Alternativa correta para os termos integrantes da oração. Então, aqui, ó, vai cobrar termos integrantes, ou seja, os complementos verbais, objeto direto ou objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Marília vendia roupas. Então, o verbo é vender, sempre eu começo pelo verbo. Quem vendia é Marília, sujeito. Vendia o quê? Roupas. Roupas é o objeto direto, porque quem vende, vende algo. Não precisa de preposição depois. Então, ele é transitivo, porque quem vende, vende algo. Não tem preposição, então é transitivo direto e o complemento é objeto direto. Se eu acertei o primeiro item, ainda tem mais 3 para serem analisados, mas nós já temos a resposta, porque apareceu o objeto direto só na primeira. E os outros têm objeto indireto, nenhuma das alternativas, e nós já vimos uma... tem que continuar, porque às vezes pode ser nenhuma das alternativas, que às vezes agora as outras não fecham aqui na letra A. Juliana gosta de livros. Então, você vê que o verbo é gostar. Quem gosta é o sujeito, Juliana. E se eu falar Juliana gosta, você pergunta, gosta de quê? Então, ele é transitivo. Você pôs preposição na pergunta, então ele é transitivo indireto. E a resposta de livros é o objeto indireto. Continua certo aqui na letra A. Gosto de flores.
Está vendo que é o mesmo verbo da oração anterior. Então, é a mesma classificação. É verbo transitivo indireto com o seu objeto indireto. Paulo mora perto de um grande supermercado. O verbo é morar. Quem mora é o sujeito Paulo. Se eu falar Paulo mora, eu já sei o que é morar, só não sei onde. Então, esse onde é simplesmente uma circunstância adverbial de lugar, para você não confundir com objeto. Não é objeto do verbo morar, porque a gente não fala mora o quê? Não tem jeito. Então, é onde ele mora. Ah, ele mora perto. Ótimo, eu poderia falar, então, ele mora perto. Perto é um advérbio de lugar. Então, você sabe que advérbio não funciona como objeto, advérbio funciona como adjunta adverbial. Então, ótimo, mora perto. Mas se eu falar só mora perto, você pergunta, perto de quê? Perto de onde? Perto de quem? Então, o perto está precisando de um esclarecimento. Então, você já sabe que ele é advérbio e sabe que quando eu tenho um termo preposicionado referindo-se a um advérbio, esse termo sempre é complemento nominal, perto de um grande supermercado. Então, especificou, esclareceu, completou o sentido do advérbio perto, complemento nominal, fechou na letra A. Ele diz que vota desde os 18, quando ainda era jovem e morava em Minas Gerais, sua terra natal. Sua terra natal está destacada. E estamos querendo saber aqui qual é a função dela, dessa expressão, dentro do período. Na letra A, está falando em vocativo, nós nem estudamos vocativo ainda, mas vocativo é um chamamento. Vamos estudar na próxima aula. É um chamamento. E sua terra natal não chama ninguém, não chama nada aqui, certo? Não foi usado para conversar com alguém, mas foi usado para explicar o que é Minas Gerais aqui dentro do texto, certo? Então, depois, na letra B, fala, exerce função de aposto e pode ser excluída da oração por se tratar de um termo acessório. Ainda não falamos de aposto também, tá? A questão veio aqui meio adiantada, mas não é a primeira vez que você estuda português, então você já ouviu falar em aposto. Aposto é uma explicação, certo? Então vamos ver. Será que sua terra natal pode ser retirada daqui? Ele diz que vota desde os 18, quando ainda era jovem, e morava em Minas Gerais. Ponto final. Poderia tirar isso a terra natal, que dava para entender a informação. Agora, sua terra natal só vem acrescentar mais uma informação explicando que Minas Gerais é a terra natal dessa pessoa. Mas é uma explicação que simplesmente acrescenta mais uma informação, mas não que ela seja essencial para entender a informação que você quer dar. Então, é uma explicação? É aposto sim. Pode ser excluída da oração? Pode. O aposto é um termo acessório, ele não precisa, não é obrigatório colocar aposto na oração, não. Então, a letra B está certinha. Porque a letra C também fala em aposto, mas fala que não pode ser excluído porque é termo essencial. E termo essencial é sujeito e predicado, certo? Então, adjunta de nominal e adjunta adverbial ainda vamos estudar. Letra B e pronto. Chove chuva. Chove chuva, chove sem parar. Hoje eu vou fazer uma prece para Deus, nosso Senhor, para a chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e é belo, inocente como a flor. No verso, para Deus, nosso Senhor, a expressão destacada exerce a função sintática de, olha, para Deus. Quem é Deus? Nosso Senhor. Então, dentro desse verso, o autor está dando uma especificação aqui, uma explicação para Deus, fazer uma prece para Deus, nosso Senhor. Então, esse nosso Senhor explica. Se explica outro termo, ele é aposto, ok? Bom, boas coisas acontecem para quem espera.
mas as melhores acontecem para quem se levanta e faz, ok? Então, por hoje é só e até a próxima.